Gestão de projetos. O que é um projeto, né? Essa é a dúvida, talvez, inicial dos nossos estudos. Olha, projeto, segundo o PMBOK, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Vou repetir. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço único. Gente, toda vez que eu falo em projetos, você vai ter que ter muita atenção em duas características fundamentais. Todo projeto tem essas duas características fundamentais que você tem que ter, olho vivo. Quais são essas duas características fundamentais? A temporalidade, ou seja, um processo é um esforço temporário. Então, esforço temporário é uma característica presente muito marcante em um projeto, tá bom? Temporalidade. Beleza. A outra característica marcante de um projeto é que ele gera, um resultado único, um resultado exclusivo. Então, outra característica marcante de um projeto é a unicidade ou exclusividade do seu resultado. Então, anota aí com muita atenção essas duas características: esforço temporário e resultado único, tá bom? Tá, vamos entender isso de uma forma um pouco mais prática. Por que eu digo que projeto é um esforço temporário? O que significa dizer que algo é um esforço temporário? Significa dizer que tem uma data ali estimada para começar e uma data estimada para terminar. Então, o projeto é um esforço temporário. Ele tem uma data para começar e uma data para terminar. Ou seja, projeto não é uma atividade permanente. Grava isso, projeto não é uma atividade permanente. Então, de maneira mais prática, imagina o seguinte, imagina que eu e você temos, adivinha só, uma sorveteria. Ah, Marcelo, seus exemplos são sempre de sorveteria. É verdade, eu adoro sorvete, adoro comida, então eu sempre que possível meto uma sorveteria no meio, né? Então, vamos lá. Temos aí, eu e você montamos uma sorveteria. Imagine o seguinte, ora, a produção de sorvete em uma sorveteria é algo que acontece de vez em quando, uma vez na vida, ou acontece o tempo todo. Sempre uma sorveteria está produzindo sorvete, né? Na nossa sorveteria, será que a gente vai vender sorvete de vez em quando, vai produzir sorvete de vez em quando, ou o tempo todo? Ora, Marcelo, a gente vai estar sempre fazendo sorvete, né? Se é uma sorveteria, o tempo todo a gente vai estar produzindo sorvete. Então, o que eu posso concluir? Que para uma sorveteria, a produção de sorvete não é um projeto. Por quê? Porque a produção de sorvete para uma sorveteria é uma atividade permanente, é uma atividade contínua, ou seja, faz parte do cotidiano de uma sorveteria produzir sorvete. Então, não é projeto. Agora, se eu falo o seguinte, imagine que a nossa sorveteria tá crescendo e aí a gente decide dar uma revitalizada, já tem aí um tempo que a gente construiu a nossa sorveteria e aí a gente quer passar ali, mudar um pouco a fachada, quer mudar um pouco a identidade visual, quer dar uma reformada no mobiliário e aí essa reforma, essa repaginada na nossa sorveteria, ela se caracteriza como um projeto? Aí você vai pensar, poxa, uma reforma é uma atividade que vai durar para sempre dentro da nossa sorveteria? O tempo todo a reforma vai acontecer? Não, né, gente? A reforma ali tem uma data estimada para começar, vai atrasar, né? É possível que um projeto atrase, então uma obra também é possível atrasar, mas ela tem ali uma data mais ou menos certa para começar e uma data estimada para terminar. Então perceba, uma reforma da sorveteria é um exemplo de projeto. Por quê? Porque é um esforço temporário. Uma vez que conclua a reforma, pronto, encerrou o projeto. Então, perceba a diferença. Uma atividade permanente, uma atividade contínua não é projeto. Então, produção de sorvete não é projeto. Ah, uma reforma na sorveteria, é um esforço temporário. Então, é um projeto também. Perfeito. Entendemos, então, a primeira característica, o caráter temporário. Agora, vamos entender a segunda característica, Um projeto ele vai gerar um resultado único, um resultado exclusivo. O que isso significa? Ora, significa que o resultado de um projeto é algo que não faz parte do dia a dia da organização, E aí, de novo, relembra lá os exemplos.
O sorvete é o quê? É um resultado repetitivo. O tempo todo a sorveteria está produzindo sorvete. Então, a produção de sorvete, de novo, não é um projeto. Por quê? Porque é um resultado repetitivo. Já a reforma, a reforma sim, é um resultado único, exclusivo, né? É um resultado que não faz parte do dia a dia da nossa sorveteria. Então, de novo, vamos ter a característica da unicidade, né? A característica da exclusividade. Tá bom? Então grava esse exemplozinho e grava principalmente essas duas características que fazem parte de qualquer projeto: caráter temporário e resultado único, resultado exclusivo. Gente, aqui tem uma observação muito interessante mesmo, que é uma dúvida comum. Tem gente que pensa que caráter temporário significa curto prazo. E não, gente, são coisas diferentes. O que significa caráter temporário? Significa que tem uma data estimada para começar e uma data estimada para terminar. Não significa curto prazo, tá? Não significa curto prazo. Então anotem no seu caderno essa observação. A natureza temporária dos projetos indica um início e um fim para o trabalho do projeto ou fase do trabalho do projeto. Não significa curto prazo. Porque pensa comigo um pouquinho, né? Lá na minha terra, lá em Manaus, né, fizeram uma ponte enorme, né, uma ponte sobre o Rio Negro. E aquela ponte, né, envolvia diversas complexidades, ficou uma ponte super bonita. Mas aí pensa comigo, né, a construção de uma ponte, né, como a ponte do Rio Negro, foi uma obra rápida, né, ela foi feita em curto prazo? Aí você pensa, poxa, construção de uma ponte complexa, né? A ponte ali sobre um rio extenso. Com certeza demorou vários anos, então não foi curto prazo. Ainda assim é um projeto. Então uma obra é um projeto, ainda que uma obra demorada é um projeto. Por quê? Porque você tem ali uma data estimada para começar a obra, tem uma data estimada ali mais ou menos para terminar a obra. Você não vai ficar construindo a ponte indefinidamente, né? Não vai ficar ali o tempo todo construindo a ponte, não, vai ter uma hora que você vai entregar a ponte. Não é essa a lógica de qualquer obra? Tem uma hora ali para começar e uma hora que você vai entregar a obra. Então as obras, elas são exemplos de projeto, tá bom? Então perceba, né? Temporário não significa curto prazo. Essa é uma pegadinha que vez ou outra já apareceu em provas, beleza?